Do livro Vinha de Luz, capítulo 41 de 180, Credores Diferentes, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 41 de 180, Credores Diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus 5:44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir, de pronto, à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam, constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez. Mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e encabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Emanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do título Credores Diferentes. Nesse título, dado por Emmanuel, ele utilizou esta frase muito conhecida de todos nós. Quando Jesus disse, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Vejam bem, a frase é muito direta. Mas nós vamos ver o que é este amor aos inimigos. Ele começa dizendo que o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. A palavra acurados significa atenção. Então, nós temos que ter os estudos mais com atenção em relação a esse tema de amar o inimigo. Certo, ninguém poderá aderir,
De pronto, há completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Ele está afirmando que nós não temos como aderir a este inimigo, esse adversário, no dia de hoje, isto é, estando muito recente essa questão dessa inimizade, é muito difícil de um dia para outro você já conseguir realizar isto. E ele dá como exemplo o que ocorreu com Jesus, porque Jesus naquele dia que ele estava sendo crucificado, ele não pôde ter um semblante alegre, vamos dizer assim, com os perseguidores. Nesta outra parte, ele diz: entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Ele está dizendo que, entretanto, a advertência do Senhor nos conclama a amar os inimigos. E é isso que nós temos que fazer. Porque reveste de profunda significação em todas as suas facetas, isto é, em todos os seus aspectos que possamos analisar, mobilizando os instrumentos da análise comum. Isto é, nós temos que fazer uma análise clara dos nossos sentimentos para que a gente possa entender que é necessário, é importantíssimo nós amar os inimigos. É bom nós analisarmos, já antes de continuarmos, que a questão do amor que nós vamos dar a este inimigo, para que ele deixe de ser o nosso inimigo, não significa aquele amor que nós damos para as pessoas que nos amam e que nós amamos. Não é o mesmo amor. Qual que é a diferença? Esta pessoa que nós temos como inimigo é uma pessoa que nós temos que tratá-la com o devido respeito. Nós não devemos falar mal dela, nós devemos orar para ela, isso é muito importante. Nós devemos ter todas as atitudes para que ela possa se desvencilhar de nós, no sentido de não ser nossos inimigos mais. Isso é de suma importância. E muitas vezes essa inimizade criada é por exemplo, uma falta da pessoa de confiança. Então a gente perde confiança na pessoa porque ela nos traiu, de certa forma, coisa do gênero. Então, se ela nos traiu, dificilmente nós vamos novamente tê-la como uma pessoa de confiança, não é mesmo? Mas são essas coisas que nós temos que analisar. Primeiramente, não vibrar negativamente para ela. Segundo, não falar mal dessa pessoa. Terceiro, orar para essa pessoa, que é de suma importância. E todo e qualquer pensamento nosso em relação a ela, que seja ruim, nós temos que frear nossos pensamentos. Continuando, ele diz: geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Emmanuel está nos informando que essas pessoas que nos perseguem e caluniam, nós somos devedores delas, de outras épocas. E por isto nós temos que ter bastante cautela quanto a isto. E ele está dizendo que constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade. Por quê? Porque eles vão tocar em nossas feridas. Muitas vezes, coisas que nós não queremos ver, muito menos falar. A gente acha que não é, que não temos aquele defeito. E aí, eles são instrumentos para que nós possamos melhorar.
como ele disse, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Então, quando nós estamos naquela experiência, vivenciando aquela experiência difícil com essa criatura, nós não vivenciamos, nós não entendemos, aliás, nem queremos entender. Mas quando nós vamos refletir de forma clara, nós vamos realmente ver que essa pessoa está sendo um instrumento para que nós possamos trabalhar na nossa individualidade. Nesta outra parte, ele já vai direto no assunto. Ele diz: são eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Ou seja, mais uma vez, essas pessoas nos colocam o dedo na ferida. Eles nos indicam as fraquezas, onde nós estamos tendo um ponto fraco, as nossas deficiências, as nossas necessidades, naquilo que nós estamos fazendo. Sem delongas, sem rodeios, eles vão tocar na ferida. Ele diz que os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Ele está dizendo que os nossos amigos, que poderiam nos alertar dessas fraquezas nossas, dessas deficiências, eles não o fazem. Por quê? Porque são amigos, deixa passar. É o que ele coloca, que são imprevidentes, não é? Isto é, descuidados. Então, releva aquilo também. Mas os adversários, não, esses não têm trégua. Eles vão situar com muito vigor essa questão. Ele continua dizendo que, pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado, uma só vez. Mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. É uma poesia, não é? A gente vê que Emmanuel é um poeta. Veja bem, ele está dizendo que, pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado. Rubro é um vermelho forte, uma só vez. Então, se ele é inimigo, ele fica ali rubro diante de você. E indignado uma vez só. Agora, se você tiver complacência dos afeiçoados, se você tiver complacência dessa criatura, torna-se pálido e encabrunhado, vezes sem conta. Isto é, ele pode querer continuar sendo seu inimigo, só que aí ele vai ver que você não está sendo inimigo dele. As suas orações estão chegando até ele, ele sente a sua vibração. E outras coisas mais. Ele não fala de você, né? Não fala mal. Enfim, ele se torna pálido e encabrunhado, porque ele começa a perder a força que ele tinha de querer o seu mal, ficar evidenciando as suas faltas e coisa e tal. Nesta outra parte, ele está dizendo assim: não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. Desta feita, o que ele está dizendo é que nós temos que reconhecer que eles têm méritos, esses credores, que nos proclamam as faltas. Por quê? Porque ele está nos mostrando nossas faltas. Ele diz que são médicos corajosos que nos facultam corretivo. Ele está realmente nos facultando. Agora, se eu não quero saber, quero continuar tendo como inimigo,
ele vai ficar mais feroz em cima de mim e mais eu não vou ter como um corretivo. Na conclusão, ele diz: é difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. A magna significa grande, que é o que ele diz. Entendemos o apelo do Cristo em sua grande extensão, que é o amar aos inimigos. Então, não é fácil, é difícil a aceitação dessa verdade, mas todavia chega sempre um instante que isso vai acontecer. Então, se isto nós não resolvermos hoje, que nós já comecemos a trabalhar em nós para resolver amanhã. Não deixar isso por muito tempo, porque ter inimigos não é muito bom. Não é muito bom. É preciso que nós possamos desculpá-los e tê-los como aqueles que estão nos aconselhando de uma forma rude, mas estamos nos aconselhando a rever os nossos pontos de vista. Isso chama-se humildade, para que a gente possa nos melhorar. Foi muito bom estar com você e espero encontrá-lo ou encontrá-la em próxima oportunidade. Fique com Deus.